Pode cuidar. A paz do noivo, príncipes e princesas do Senhor, amém? O púlpito aqui é meio alto para mim, né? Ou eu esqueci de crescer? Nossa, que chique, estou falando, a coisa que está abençoada mesmo. Glória a Deus, aleluia. Vamos sem demora abrir a palavra de Deus lá no livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1 e 2. Segundo Samuel 21, 2. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. E não posso deixar de declarar que este é o dia que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Por isso estamos aqui reunidos, estamos alegres na presença do Senhor. Não estamos alegres porque não temos lutas. Não estamos alegres, não há problema nenhum na minha casa, não há problema nenhum na minha família, nem na minha congregação. Não, nós estamos alegres porque sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Isso chama-se gozo do Senhor. Está tudo despencando, mas nós temos a certeza que quando Deus está no comando, a promessa e a vitória é certa no nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém? Vou dar uma colher de chá para vocês hoje, deixar vocês fazerem a leitura sentados, amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém, Deus, aleluia. Deus seja louvado. 2 Samuel, capítulo 20. Aí vocês vão ler, eu vou ler o 2, depois eu vou pular lá para o 16, tá? A sedição de Seba e sua morte. Versículo 1 diz assim: Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, a qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vamos lá no 16. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega até cá para que eu te fale. Chegou-se ele a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela disse: Ouve as palavras de sua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar, dizendo: Certamente pediram conselho a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu faça tal coisa, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregar-me só ele, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida, pedir perdão pelos meus pecados. Quero ser canal de Deus neste lugar, boca de Deus na terra neste momento.
Que o teu povo venha abrir os olhos do coração, abrir a alma, para entender o que o Senhor tem para essa congregação nessa noite. Para que eu também possa entender o que o Senhor tem para mim, porque a tua palavra é uma espada de dois gumes. Ela corta primeiro aquele que o prega, para depois cortar aquele que o ouve. Eu te louvo e te agradeço pela tua presença que já é eficaz neste lugar. Peço, Senhor, se necessário for, que tu envia um exército de anjos neste lugar para aniquilar toda força contrária que tenta arrebatar o pensamento, que tenta tirar o rumo daquilo que o Senhor quer levar à sua noiva. Peço um cotonete espiritual aos nossos ouvidos, para que possamos ouvir a voz do teu Espírito. Peço a vassoura espiritual, para que possamos varrer todo o seba de nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amados, a palavra de Deus aqui no livro de 2 Samuel, ele conta a história de uma família com problemas, uma família com conflitos. Você pode dar um pouquinho sobre o problema que começa a gritar. Então vamos ver, de repente eles estão me ouvindo, eu que não estou me ouvindo, é o retorno que eu não estou ouvindo. Amém? Aleluia. Vai ter que ver com eles. Porque o retorno para mim agora tá bom, agora eu estou me ouvindo bem. Amados, uma família com conflito. Davi era considerado a menina dos olhos de Deus. Davi era um maior estrategista de guerra que já houve na face dessa terra. Se chamava o rei Davi. Mas infelizmente Davi não tinha um tato o suficiente para que ele pudesse administrar a sua própria casa. Então, dentro da sua casa houve incesto, na sua casa houve adultério, na sua casa houve homicídio. Então houve coisas terríveis dentro da casa do rei Davi. Então, aonde um dos seus filhos, Aminon, acabou estuprando a sua irmã, e isso ocasionou uma revolta muito grande ao seu meio-irmão Absalão. Então Absalão ficou esperando: pai, e aí? Você vai fazer o que com meu meio-irmão? Ele estuprou a minha irmã. Davi ficou com aquela cara de paisagem e não conseguiu administrar o problema. Por cerca de quase 3 anos, 2 anos, depois mais 1 ano, Absalão ficou fora do convívio de Davi, aonde ele começou a maquinar planos contra o próprio pai. Em um certo momento ele quis se achegar até o pai, e o pai lhe dá um beijo. Isso foi a morte para Absalão, porque na verdade o filho, ele quer ser corrigido pelo pai e pela mãe. A ovelha, ela aguarda a correção do seu pastor. E quando isso não acontece, dá uma enorme sensação de impunidade. Então, quando depois de muito tempo que Absalão matou o seu próprio irmão, que havia estuprado a sua irmã, ele chega perto do pai e ele recebe o quê? Um beijo. Isso para ele foi a morte. E aí ele falou: agora eu quero o reinado. É fraco, não sabe reinar, não sabe administrar a casa. E ele começa a montar uma rebelião. Mas lembra que eu disse que Davi era a menina dos olhos de Deus? Lembra que eu disse que Davi era um rei? Então quem vai prestar conta com o Senhor é o rei, é o pastor, é o pai, é a mãe. Não é ovelha, não é filhos, que vai prestar conta de algo que não foi bem administrado. Mas o filho se sentiu no direito de tomar o reinado do pai.
Davi acaba tendo que fugir, todo mundo conhece essa história, foge de Absalão, para não matar o próprio filho, para não ver o povo se enfraquecendo, porque aí, quando se levanta um buzuzu, quando se levanta um tititi, existe uma quebra de força. Eu fico com Pedro e você fica com Maria. Não, eu acho que quem tem razão é o José. Não, eu acho que quem tem razão é a Maria. Aí Judá começa, perder a força, começa a se dividir. E quando Davi percebe que sua nação, que os seus subordinados, o seu povo estaria perdendo, gente, quando tem fraqueza, divisão, contenda dentro de casa, todo mundo sai perdendo. Quando há divisão dentro da igreja, todo mundo perde. E aí, quando Davi percebe que o fruto daquela rebelião poderia enfraquecer muito mais o povo, Davi nem se preocupou com o seu poderio, com o seu reinado, ele se preocupou com o povo. Porque o pastor, ele chora pelas ovelhas. Porque o rei, ele pensa nos seus súditos. Porque Deus pensa no seu povo. Então Davi resolveu se retirar. Ele fugiu para não confrontar, para não dizimar a sua casa, para não dizimar Judá. E ele fugiu. Bom, todo mundo sabe que Absalão foi atrás. Absalão acabou destruindo a moral, a ética de todas as esposas e concubinas de Davi. Só que Absalão morreu. Reinado de rebelde dura pouco, não é eterno. Quando chegou a notícia até o rei, Absalão está morto, o rei ficou derrotado, prostrado. Absalão, meu filho, morreu Absalão. O povo disse, vai chorar não. Morte de rebelde não se chora. Morte de quem divide a igreja não se chora. Morte de quem destrói o nome da família não se chora. Se você continuar chorando, Davi, eu vou embora e todo o exército, Joabe disse, que está comigo vai te deixar sozinho. Senta-se na porta da tenda e atenda o seu povo, porque senão você fica sozinho. Nós lutamos por você, porque senão Absalão ia matar você. Destruiu as suas mulheres, destruiu a sua casa. Agora até quando? Lembra do versículo? Até quando terás ódio de Saul? Eita Deus! Até quando vai poupar o rebelde? Até quando vai passar a mão e dizer, coitadinha, inocente, não sabe o que está fazendo? Saul, o Senhor disse para Saul, rasgou o seu reino, rasgou o seu tempo, como você rasgou a capa de Samuel, lembra? Mas Samuel vivia insistindo, sentindo dó de Saul. Existem coisas que não dá para poupar. Existem coisas que tem que pôr no lugar. Porque senão, contamina o resto. Davi obedeceu o seu líder de guerra, o seu comandante de guerra, Joabe. Sentou-se à porta da tenda e eles decidiram. Acabou a guerra, bora lá, voltar para casa. No momento em que Davi decidiu que voltaria para sua casa, para cuidar do seu reino, ele mandou recado para as tribos. Todos sabemos que Israel é dividido em 12 tribos, né? A tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Naftali. E ele foi mandando recado para os seus parentes. Eles são todos parentes. É tudo família. Aí chega o povo
de Judá, opa, vamos levar o nosso rei. Mas Davi, ele não desprezou ninguém, ele avisou a todos, ó, acabou a guerra, estou voltando para casa, quem vai me ajudar a atravessar o Jordão? Quem vai me acompanhar, me honrar? Só que aí os primos, os parentes começaram a brigar. Temos nós mais parte de Davi do que o povo de Jerusalém. Aí o povo de Jerusalém vira e diz assim: nossa, o povo de Israel esqueceu da gente, hein? Nossa, não me convidou para aquela festa? Nossa, convidou todo mundo para ir no Natal na sua casa, menos eu. Sabe, foi uma coisinha besta assim que aconteceu, porque Davi avisou: estou voltando para casa, me acompanhe quem quiser me acompanhar. Mas o povo começou, né, com murmuração, com mimimi, com coisinha, e se levantou, a Bíblia diz, um homem da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que este homem era homem de Belial. O que significa homem de Belial? Era filho de Satanás. Esse jovem, ele se rebeliou contra Davi. Ele começou a falar: nossa, mas gente, eu sou mais parente que o outro, e os outros chegaram primeiro para atravessar Davi. Mas por que isso? Que desfeita que é essa? Vamos fazer assim? Ele tocou o chofar, ele tocou a trombeta, e levantou-se mais uma rebelião, dizendo: não temos parte com Davi. Vamos embora, ele que atravessa sozinho, ele que fica com o povo de Judá, ele gosta mais do povo de Judá do que de nós. Gente, quantas vezes a gente vê isso dentro de casa? O pai e a mãe gostam mais do caçula. Não, o mais velho é o predileto. Na igreja, só a Maria que canta. Eu também gostaria de cantar. Aí começa aquela divisão. Foi isso que Seba fez. A Bíblia diz que ele se levanta e toca a trombeta ou o chofar, chamando o povo de Israel para se retirar, com total desrespeito ao rei. Ele declara em alto e bom som que eles não faziam parte de Davi e nem tinham herança no filho de Jessé. Não é fácil. Davi pensa de como pacificar essa situação. Então Davi atravessa o Jordão, Davi volta para Judá, Davi organiza o seu reinado de novo, abriga as suas esposas, porque a Bíblia diz que ele nunca mais tomou aquelas mulheres, porque Absalão havia, acabado com a honra de todas elas, e ficou preocupado com Seba, porque Absalão morreu, mas levantou um outro rebelde. Aí ele chamou Amasa, que era o chefe da guarda de Absalão. Gente, já que voltei, Absalão morreu, todo mundo é família. Houve sim aquele desentendimento no Natal de 2005, que você ficou bravo com seu marido, que você brigou com a sua tia. Gente, agora é 2018. Agora o Natal de 2018, deixa 2005 para trás. Se tem alguma rusga, se tem algum problema, se tem alguma dificuldade, senta, olha no olho, diz o que você pensa com graça. Tendo bronca mesmo de gente que fala: eu falo a verdade. Fala a verdade, mas gosta de ouvir a verdade também na cara. Eu falo mesmo, eu mando bonito, a hora que eu vou falar mas fala com graça. Fala através do Espírito Santo, fala através do fruto do Espírito. A palavra está te respaldando. Se está respaldando, a primeira coisa é graça no falar. Porque quem fala muita verdade na cara do outro, ele cria um muro.
Ele fala, mas você não pode falar. Presta atenção, gente, que é assim. Então, já que acabou, Absalão morreu, todos são meus pais. Eles eram tudo família. Gente, é tudo família. É a tribo de Israel. São todos família. Eu estou falando de família nessa noite. Igreja é família, tua casa é família. Aquela tia fofoqueira chata, ela é seu sangue, ela é sua tia, ela é sua família. Aquela prima insuportável que acha que tem um rei na barriga porque casou com um fazendeiro, ela é sua família. É sangue do teu sangue, vai morar no céu com você, se vocês se acertarem aqui na terra. Tive uma experiência muito engraçada ontem na escola. Uma professora sentou do meu lado, nós estamos sem alunos, né? Professora, aquela doideira toda, fechando nota, papapá. E uma professora muito sensível, muito chorosa, lembrou da cristaleira da nona dela. A cristaleira da nona, que a nona faleceu, eu não lembro se ela tinha 12 anos. Hoje a mulher deve ter a minha idade. E ela falou para a tia que é a irmã do pai: olha, eu vou me casar. E eu sempre fui muito apegada na nona. E essa cristaleira me faz lembrar muito dela. Nós temos uma história no meio dessa cristaleira, entre eu e a nossa avó, coisa e tal. Você dá a cristaleira para mim, para eu levar para minha casa? A tia disse: não, eu não dou. Antes dela ser tua avó, ela era minha mãe e eu não dou a cristaleira. E a tia mora num sítio. Um dia eles chegam no sítio onde estava a cristaleira, no paiol. Cheio de milho, de galinha, toda suja, arrebentada. Ela olhou e falou: pai, pedi tanto para a tia cristaleira, olha onde está a cristaleira. Aí o pai descobriu que a tia deu a cristaleira. Olha, gente. Parece uma besteira que eu estou contando para vocês, mas presta atenção como que é séria essa questão de sentimento. Uma professora, você tem que ver, uma ótima professora, uma mulher linda, extremamente sensível. E eu estou lá, né? Sentadona no sofá, lá da sala dos professores, ouvindo essa bendita dessa história da cristaleira. E o sangue subindo na cabeça. Aí o pai dela descobriu que a tia estava reformando o sítio e deu a cristaleira para o pedreiro. O pai chegou na tia e falou: nossa, a minha filha queria tanto essa cristaleira, você deu para o pedreiro? Vamos fazer assim? Então eu compro do pedreiro a cristaleira e a gente mata essa história de família. O que ela fez? Chegou no pedreiro e disse assim: eu tinha te dado uma cristaleira, mas eu me arrependi, eu não vou te dar mais. Faz anos que rola essa história da cristaleira. E ela falou assim: ai, que bom, eu consegui alguém para me ouvir. Eu falei: choro de cristaleira, tanta coisa que eu tinha para ouvir, mas é Deus tratando. Ela falou: ai, nem todo mundo gosta de me ouvir, mas que legal você, né, tá disposta a me ouvir. Eu falei: conta! Nossa, que delícia! Continua contando a história da cristaleira. Aí esse pai conta para a irmã: ó, então eu vou comprar do pedreiro a cristaleira e dar para minha filha. Ela desfez o negócio. Quando foi agora, ela foi procurar no celular dela um acontecimento sobre a cristaleira e o olho cheio de lágrimas. Gente, nós estamos em dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, e ela não achava essa bendita foto da cristaleira. Ó, quanto tempo que mandaram a foto? Lá para março, o primo, porque assim, a tia disse o seguinte: ó, eu tenho 2 filhos homens. Quando eles casarem, eu vou dar essa cristaleira de presente para eles. Os 2 casaram, são homens, acham aquilo lá um museu, não quiseram. Esse primo, em março, e ela procurando no celular para me mostrar a bendita cristaleira. E eu olhando, falei: filha, mas o trem faz muito tempo, hein, essa história, né? E ela lá.
Aí achou a cristaleira. Falei, nossa, igualzinha a cristaleira da minha cunhada, igualzinha mesmo. E ela contou. Gente, olha que é o detalhe da mais mulher. Irmão do céu, cuidado com a memória de uma mulher. Mulher é terrível. Mulher é coisa de Deus. Sabe? Aquele dia que você não comprou aquela uva que ela queria, lá em 1987, ela joga na tua cara até hoje, porque você não comprou a uva que ela queria comer. Aí, na memória de mulher, coisa terrível. Aí ela voltou. Eu falei, nossa, bonita a cristaleira. Ela falou, você acredita que minha tia reformou a cristaleira? O meu primo mandou uma foto para mim, dizendo, olha, minha mãe reformou a cristaleira, que linda que ficou, tá na sala dela, agora ela vai usar na casa dela. Deixa eu te falar uma coisa, muito linda a tua história, mas vira a página. Vira a página da sua história. Essa cristaleira é um laço na tua vida. Olha, você está falando comigo, eu estou quase chorando junto com você por causa da cristaleira. Eu acho que nem o professor teve coragem de falar isso para ela. Filha, vira o laço, perdoa a sua tia, vai jejuar por ela, vai orar. Aí assim, na verdade a gente jejua, é pra gente, tá? Porque quebranta o seu coração, vai quebrantando a carne, até que o espírito fica molinho. Mas aí eu falo que é para orar pela tia, porque aí quem sabe, né? Ela entende que é o coração da tia que vai quebrar, mas não é o dela. Tá? É de quem está com mágoa, é de quem está com rancor que precisa quebrar. A mulher é um doce, mas está com a vida paralisada por causa de uma cristaleira. Isso, ó, tem muita família com rancores, muita igreja cheia de rusga, cheia de mofo, com uma coisinha besta, com coisinhas que, não, mas aí eu que queria levar aquela uva. A irmã fulana que levou, você viu, a irmã? Você viu, ela colocou a mão bem na frente, pegou antes, pronto, acabou. Aquilo fica no coração que vira um laço na vida da pessoa. Aí o rei Davi disse assim, olha, Asa, sem rancor, sem mágoa, sem nada, mas sem rancor, sem mágoa, sem nada não, ele estava meio chateado com Joabe, porque Joabe que matou o filho dele. Aí ele pega, levanta a Amasa e fala, vai até o povo, né, o nosso povo, e começa a chamar homens, porque eu estou achando que vai ter uma rebelião aí no meio dos nossos parentes. Então vamos fazer assim, Seba vai se tornar pior do que o meu próprio filho. Então vamos levantar homens valentes, guerreiros, você vai buscar eles para vir compactuar comigo, para vir me defender o meu reinado. Só que você tem 3 dias para voltar com esses homens. Deu 3 dias, nem uma liga, nem um WhatsApp o cara mandou para ele. Nem para falar, tô aqui, choveu, acabou a luz, a ponte caiu, não mandou recado nenhum. Então o que o Senhor tocou no coração de Davi? Esse cara vai ser laço na minha vida. Eu vou chamar agora Joabe, o seu irmão, e pedir para ir fazer o que ele não fez. O que eu entendo, muitas vezes Deus pede para a gente fazer alguma coisa no reino, pede para fazer uma coisa tão simples no meio da nossa família, e se reconciliar com aquela irmã, com aquele irmão que levou uma parte a mais lá na herança do nosso pai, da nossa mãe ou da nossa avó. Se reconciliar com aquele que não te deu um apoio naquele momento tão difícil da tua vida, você contava com aquela pessoa e aquela pessoa não ficou do seu lado. Aí quando o Senhor manda você fazer, você fica se demorando. E o laço vai aumentando, vai amarrando, vai crescendo. E conforme Joabe foi atrás de Amasa, ele matou Amasa, mas Joabe fugiu. Realmente o rei tinha razão. Aquele que ele levantou, achando que seria companheiro, era tão traidor quanto o seu próprio filho. Joabe fugiu.
Joabe foi se esconder em uma fortaleza, e eu vou ter que correr porque esse relógio não gosta de mim. Ele fugiu e foi se esconder em uma cidade chamada Abel. E lá em Abel tinha muitas mulheres. Então diz assim, que essa cidade, ela não tinha um muro muito forte, ela não era uma fortaleza muito grande, porque ali a cidade era muito atacada, porque era uma cidade que tinha águas cristalinas, tinha águas purificadoras. Então todos os viajantes, todas as pessoas de outros reinos vinham para atacar aquela cidade. Então houve uma época que eles quase dizimaram os homens daquela cidade. Então quem levantou os muros de Abel, Bet? Mulheres. Então as mulheres começaram a levantar os muros daquela cidade. Então aqueles muros não eram muro tão assim fortificado como se fosse homens levantando. O que Seba fez? Seba entrou disfarçado dentro da cidade. Então Abel, Bet, Maaca, é um nome muito comprido, então eu falo Abel, mas é Abel, Bet, Maaca. Era uma cidade onde tinha muito mais mulheres e crianças do que homens. E ele entrou camuflado naquela cidade. Seba é aquele que tocou a trombeta dizendo para o povo: não temos parte com Davi. Levantou-se uma rebelião no meio daquela família. Ao entrar na cidade, as mulheres não o identificaram como inimigo. Mas Joabe, após ter matado Amasa, olha, preste atenção. Às vezes a gente fica com medo de tirar o delator do nosso meio. Às vezes ficamos com medo de chamar a atenção, de corrigir aquele que levanta a rebelião no meio da nossa casa, da nossa família, achando que vamos rachar, que vai ter perdas. Corra o risco. Você perde aqui, mas você ganha o dobro lá. Você protege a sua Abel, Bet, Maaca. Você precisa proteger a terra da promessa de Deus na sua vida. E quando aquele homem que era um rebelde, um homem que era sanguinário, um homem que se rebeliou contra o próprio rei, ainda levou pessoas para rebeliar contra o próprio rei, entrou dentro de Abel, ele entrou de mansinho, ele entrou transvestido, ele entrou camuflado, ele não entrou como um guerreiro. Ele não entrou como uma pessoa que queria saquear a cidade. Ele entrou como só quisesse tomar uma água, como só quisesse um prato de comida, e foi entrando. Mas Deus vai revelar Seba que está entrando no meio da sua casa. O Seba que entrou no meio da sua congregação. O Seba que está tentando minar a promessa de Deus na sua vida. Porque Abel era uma terra rica de águas purificadoras. E Jesus é a água, é a fonte da vida. Então, às vezes, as pessoas entram na nossa vida para minar as nossas promessas. Mas como, missionária? Como se é promessa? É promessa de Deus. Como que Seba entra, se instala, faz rebelião, entra, se instala, faz rebelião? Sim, porque a Bíblia diz que sim. Seba entrou em Abel, Bet, Maaca e ficou camuflado.
Só que aí, onde tem profeta de Deus, onde tem mulher do quarto de guerra, mulher de oração, mulher de joelho no chão, onde tem homem que está na torre de vigia, sabe o que acontece? Cada um fica onde foi chamado. Se tivesse homem lá em Abel, o homem ficaria lá de cima da torre, ele olharia e falava assim: isso aí está vestido de mendigo, mas olha o porte de soldado, não vamos deixar entrar não. Mas não tinha. Cada um tem uma visão. Um tem a visão para eventos, outro tem a visão de oração. É por isso que é corpo. É por isso que é corpo. Um é filho, outro é pai, outro é mãe, a outra é empregada que não deve mandar na tua casa. Cada um tem o seu papel. Uma é a nora, outra é a sogra. Cada um o seu papel. Aí faltou o quê? O vigilante, aquele homem lá na torre para falar: não deixa entrar não, mulherada. Deixa entrar não, que isso aí é seba. E seba é rebelião. E seba vem para minar as nossas promessas. Só que ainda que seba entrou na tua casa, ainda que seba entrou no seu casamento, ainda que seba entrou na sua congregação, aonde tem profeta, aonde tem voz de Deus, tem revelação, Deus mostra onde está escondido aquilo que na tua casa está destruindo os seus filhos, está destruindo a sua finança, está destruindo o seu casamento. Saiba, a partir de hoje não fica mais escondido na sua Abel. Saiba, a partir de hoje não vai mais fazer arruaça, não vai tentar minar sua promessa, porque a promessa é sua e não é de Seba. Chega Joabe com o seu povo. Olha, Joabe matou Amasa, né? Quando Joabe matou Amasa, até quem estava a favor de Amasa correu para o lado de Joabe. Tá? Aqueles que ficam se juntando com Amasa e com Seba para fazer rebelião na tua casa, na sua congregação, na sua vida, a hora que vê você se levantando e tomando posição, vai partir para o seu lado. Vai escolher o lado certo, porque esse povo não é bobo não, faz de besta, mas não é besta não. Sabe qual é o lado certo? Chega Joabe, seu exército mais forte, quem estava com Amasa, quem estava com o rebelde, agora está com o escolhido de Deus. Agora está com o mensageiro que foi, exterminar a rebelião. Ninguém vai brincar mais com a sua cara. Ninguém mais vai ficar com tititi nas escondidas pelos WhatsApp da vida. Ninguém mais vai ficar fermentando e ninguém ter coragem de dizer: olha, estão tentando destruir a tua casa. Aí ele chega com o povo, eles começam, Joabe, capitão lá de Davi, do rei, começa a cavucar o muro, começa a fazer buraco para tentar entrar por baixo. Aí depois fazia do outro lado uma montanha de terra, tipo escada, para subir no muro e dar uma olhada de quem estava lá dentro. Aí os homens balançavam o muro, porque o muro foi feito por mão de mulher. Mulher é delicada, mulher não consegue fazer um muro forte, mas mulher tem uma coisa que se chama joelho. Eita Deus! O muro delas era fraquinho, qualquer um empurrava e derrubava, mas elas tinham joelho, elas tinham intimidade com Deus. Aleluia! Oh glória! Quando aquela mulher percebeu aquele barulho nos muros de Abel Bet-Maaca, ela gritou: ei! Ouvi! Me chama o chefe, me chama o cabeça dessa expedição, me chama Joabe, eu quero falar com Joabe. Gente, tem gente que vê o muro dele sendo derrubado, vê a casa sendo derrubada, entra no Rivotril, debaixo dos lençóis e vai dormir. Sangue de Cristo é poder. Vamos pôr cego para fora dessa casa agora.
Ei, ouvi, chama Joabe, quero falar com Joabe. Joabe, essa cidade, aí a bichinha contou a história. Essa cidade tem promessa. Rabel profetizou sobre essa cidade. É uma cidade aonde os homens foram quase dizimados, mas somos mulheres de oração. Olha, eu não estou sozinha não, tem mais mulher ali atrás. Sabe o que eu vejo? Ela dividindo o ministério dela com as outras mulheres. Olha o que ela disse. Esse eu tenho que ler. Então uma mulher sábia gritou: ouvi, dizei a Joabe, chega até cá, para que eu te fale contigo. E essa mulher que gritou, ela demonstrou o que? Sabedoria. Depois ela perguntou: é seu Joabe? Ela sabia quem era. Tá? Nós temos que estar antenados, a gente tem que saber quem é quem. Para de ficar só com a carinha no WhatsApp. Tem que saber quem é quem. Tem que ler a palavra. Tem que ficar antenada nas coisas. Ela mostra ser uma mulher informada. Ela disse assim: a tua serva. Ela foi humilde. Ela não disse assim: eu sou a profetisa. Não. Primeiro ela disse: a tua serva. Ela se rendeu. Ela se rendeu. Antigamente costumava-se falar dizendo: certamente pediram conselho a Abel e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E ela deixou bem claro que ela não era: só eu que oro, eu que sou do quarto de guerra, se não for eu lá, não dá nada. Na minha casa, nossa gente, se eu cair a casa já era. Nessa igreja, se eu não vier, pode fechar as portas. Espírito de arrogância, de soberba. Além dela dizer que ela era uma serva, ela disse: eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por quê? Pois devorarias a herança do Senhor. Você vai colocar a mão na minha promessa, Joabe. A minha terra é promessa de Deus para mim. A minha congregação, o povo que Deus me deu, o meu marido, os meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, é promessa de Deus para mim. Joabe, você vai tocar na minha promessa. Você tem coragem de tocar naquilo que Deus levantou. Ele disse: de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, de forma alguma. É que aí dentro de Abel Bet-Maaca, aí dentro da tua promessa, eu não falei que Deus ia revelar? Eu não falei que Deus ia levantar o mensageiro, ia levantar uma foto, uma mensagem, alguma coisa, algum vestígio, para mostrar para você aonde está escondido, Seba? Joabe disse: olha, dentro da sua promessa está um homem que se rebeliou contra o rei. Davi aqui, ele está simbolizando o próprio Deus. No meio da sua casa, da sua terra, no meio da sua Bet-Maaca, tem um Seba, que é alguém que rebeliou contra o rei. Você entendeu? Você entendeu? Vamos pôr para fora, Seba. Não posso. Eu não posso pôr para fora porque é meu marido. O cara, pelo amor de Deus. Cada dia adultera com um. Meu marido não ficar me chifrando. Arrependi em nome de Jesus. Mulher também, viu? A mulher, nossa, o marido não pode nem passar na porta da casa. Porque ele não consegue nem olhar para a casa dos vizinhos. Eu tive vizinho assim. Gente, quando é homem é feio, mas quando é mulher, nossa! Não, mas é a minha promessa, é a sua promessa? Mas Seba entrou, fez a arruaça, ou você cria coragem,
esse Seba se converte, ô filha, vai tocar sua vida. Ô filho, vai tocar sua vida. Ninguém é capacho de ninguém para viver uma vida miserável. Deus não chamou ninguém para isso. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Reis e sacerdotes foram colocados, príncipes, guerreiros do Senhor, menina dos olhos de Deus, nação eleita, comprada por alto preço. Aí está todo dia sendo chifrada pelo marido, mas fala, eu não posso nem falar porque ele é pastor. Eu não posso nem falar porque o meu marido está estuprando a minha filha, mas eu não posso falar. Gente, eu fui conselheiro tutelar, eu não estou dando nome, mas eu estou falando que eu fiz. Tá? Estou falando que eu fiz. Põe Seba para fora de casa. Tira Seba do meio da sua casa, porque você não cresce, Seba não cresce também. Agora, todo mundo tem o direito de ser perdoado. Todo mundo tem o direito da reconciliação. Desde que queira. Amém. Desde que obedece. Desde que queira estar em concernência, andando debaixo da palavra. Se não, irmãs, pelo amor de Deus, somos obrigadas. Homens também, porque eu sei de muita mulher que põe esses homens debaixo do braço. Vamos tirar a Seba de dentro de casa. Aí Joabe disse, pera um pouquinho. Dentro aí dos seus muros, que nem era uma fortaleza, coitadas, tem um Seba aí. Ele é um rebelde, ele tocou trombeta contra o rei, ele está levantando pessoas para derrubar o reinado de Davi, e nós só queremos ele. Você entendeu? Deus só quer limpar da sua casa Seba. Então eu não vou mais orar pelo meu filho, pelo meu marido. Não é isso que eu estou falando. Ela disse que ela era uma pacificadora, ela era uma profeta em Israel. Ali muitas pessoas passavam para pedir conselhos para aquelas profetas. Só que tudo tem limite nessa vida. Tem gente que está com o ministério arrasado, quebrado, porque fica 30 anos esperando o marido dar um beijo de bom dia. Dá licença. Porque está esperando o membro da igreja ter respeito pela sua liderança. Vocês me desculpam, mas hoje eu vim aqui para falar a verdade. E eu sei que o meu Deus se responsabiliza por aquilo que eu estou falando. Porque eu não estou falando nada fora a luz da palavra. Aí ela disse, o quê? Então aquele homem, todo coitadinho que entrou aqui dentro da nossa terra, da nossa promessa, ele é rebelde contra o rei. Então ele veio aqui com mentira, com enganação. Espera um pouquinho. Daqui a pouco eu te jogo a cabeça dele do outro lado do muro. Mas sabe o que essa mulher fez? Ela não tomou decisão sozinha. Uma pessoa sábia não vai tomando decisão a torto e direito. Ela chama o seu pai, ela chama a sua mãe, ela chama uma pessoa mais velha, ela chama uma pessoa que às vezes nem é mais velha, mas tem uma certa experiência. Aí ela lê a Bíblia, ela ora, ela conversa. O que essa mulher fez? Reuniu a mulherada. Falou, o negócio é o seguinte, eles vão derrubar nosso muro. Se eles entrar aqui não sobra nenhum de nós. O que eles querem? Só o rebelde. E a gente não quer o rebelde. A gente passa a mão na cabeça do rebelde. Ai, porque se chamar a atenção vai embora. Ai, porque se corrigiu, vamos expulsar esse espírito de Seba. E que a pessoa fique mesmo, em nome de Jesus. É isso que eu quero. Que o marido fique, que a esposa fique, que o filho fique, que o membro fique. Mas sem esse demônio de Seba agindo dentro deles. É verdade. Tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. Jejuou ou não saiu, é a pessoa mesmo que é assim. Larga a mão. Larga a mão. Larga a mão, porque você perde tempo aqui, tem uma morrendo ali.
Aí elas falaram, o quê? O cara está enganando a gente. Fez rebelião lá na casa do rei. Você acha que ele vai fazer aqui na minha casa? Se na família do rei ele rebeliou, aqui então vai dar, já tem mulher, gente, que ele vai acabar com tudo. Espera aí. Não deu muitos minutos. A cabeça de Seba foi jogada a Joabe e a guerra acabou. Aleluia! A guerra acabou. A sua luta vai acabar quando você se posicionar, quando você parar de ter medo do que você pode perder. Ah, mas se eu for pôr minha casa em ordem, meu filho sai de casa. Se eu pôr horário, nossa. Se eu falar pro meu marido que não pode ficar no bar, sai do serviço, chega às 10 horas da noite, aí ele vai chegar às 6 horas da manhã. Vai chegar por pouco tempo, porque daqui a uns tempos você corta a cabeça de cela também. Pelo amor de Deus, hein? É espiritual o negócio, hein? Não sai cortando a cabeça dos outros, não, hein? Misericórdia. Vamos encerrando então a palavra que aprendemos. Aprendemos que ciúmes e rebelião são pecados de feitiçaria. Isso é abominável aos olhos de Deus. Seja na igreja, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja com um parente antigo. É pecado, tá? É pecado. O inimigo pode até tentar se esconder na sua terra da promessa, mas Deus irá te revelar. E se você for ousada ou ousado para buscar sabedoria do alto, você irá expulsar Seba da sua cidade no nome de Jesus. Dê um grito. Dê um grito, mas um grito de unção, um grito de liberdade em nome de Jesus. É tempo de gritar pela liberdade. Eu estou cansada de ver crente enclausurado, igual essa mulher que não é crente, mas por causa de uma cristaleira, meu Deus. Por causa de uma cristaleira, vocês têm que ver a situação da mulher. Por causa de uma conversinha, a congregação desmorona. Por causa de um probleminha, marido e mulher se separam, nem tem Seba lá dentro. Tem o coração duro mesmo. Dê um grito de unção e liberdade em nome de Jesus. Grite, mas grite com sabedoria. Seja uma pacificadora, um pacificador, intercessores, mas sejam príncipes e princesas guerreiras do Senhor. Não faça aliança com Seba. Viu que a coisa está errada, senta e acerta. Não fica dando... mas quem sabe o ano que vem, 2019 está chegando, quem sabe a gente cria coragem e senta, é 2018. Ainda tem uns dias, tem uns 10 dias aí pela frente, 12 dias, tem 12 dias para acertar aquelas pendências de 2000 e qualquer coisa. Dá um ultimato no inimigo na sua vida, reforce a sua fortaleza, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor.